Em continuidade, então, às questões de direito administrativo do regime de servidores públicos e agentes públicos, nós vamos aqui prosseguir com a análise dessa questão que também foi exigida no 20º Exame Unificado da OAB. Tá? Já tinha passado para o 19, mas ele está um pouco acelerado. O nosso objetivo aqui é esgotar as duas questões que caíram no 20º. Vejam, senhores, mais uma vez, a importância desse tema para a sua prova. Mas sem delongas, vamos lá. Carlos Mário, chefe de departamento de contratos de uma autarquia federal, descobre por diversos relatos que Geraldo, um dos servidores a ele subordinado, deixara de comparecer a uma reunião para acompanhar a tarde de autógrafos de um famoso artista de televisão, né? Que beleza. Em outra ocasião, Geraldo já se ausentara do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do seu chefe, razão pela qual lhe fora aplicada a advertência. Então, atenção, ele já havia sido anteriormente sido processado e havia sofrido a penalidade de advertência. Pois bem, irritado, Carlos Mário determina a instauração de um processo administrativo disciplinar, aplicando a Geraldo a penalidade de suspensão por 15 dias, sem a sua oitiva, em atenção ao princípio da verdade sabida. Então, sem a oitiva do Geraldo, e aplicou o princípio da verdade sabida. Considerando o exposto, assinar a alternativa correta. Primeira noção que o candidato, que um futuro advogado tem que ter ao se deparar com isso é a ausência de contraditório e a ausência da ampla defesa. Isso daí é um princípio básico, né, de você que vai militar na advocacia. Isso daí é básico, é crucial em todos os ramos do direito. Tá? Então aí já estava o furo, né? O candidato, onde está o fundamento disso, né? O candidato devia anotar isso. No artigo 5º, inciso 55. Tá? Que eu nem vou dispensar a leitura. Tá? Eu já pressuponho que o senhor saiba de cor e salteado. Então, vamos já à análise das alternativas. Alternativa A gente já analisa. Alternativa B. Perdão. A penalidade aplicada é nula, pois a ausência do serviço, sem autorização do chefe, é hipótese de aplicação da penalidade de advertência. E jamais poderia dar ensejo à aplicação da penalidade de suspensão. Ótimo. Então, ele está dizendo que a ausência do serviço é hipótese de advertência. E jamais poderia dar ensejo à aplicação da penalidade de suspensão. Dica. Jamais. Já grife esse jamais aí. Normalmente, quando vem esse jamais, tem que ter muita atenção. Que ele está excluindo a hipótese seguinte, né, que ele propõe. Então, vamos lá analisar. Para isso, você vai ter que acessar o Estatuto dos Servidores Federais. Lei 8.112/90. Vamos lá. Artigo 117. Rapidinho, já abre para nós consultarmos o que o senhor vai grifar lá no 117. Ao servidor é proibido. Aí o senhor vai lá. Inciso 1º. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Tá? Aí estão diversas hipóteses de vedações. Cai o 117 na prova? Sim. Tá? Nós vamos trabalhar aqui os que vêm sendo mais exigidos. E, exemplo, inciso 1º. Mas outros incisos também são exigidos. Então, o 117 vale a pena dar uma lida. Tá? Para memorizar aí quais são as hipóteses de vedações para os servidores públicos. Onde nós vamos cair com isso? O senhor vai dar uma lida no 117. A seguir, você vai lá no 129. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do 117, inciso 1 a 8 e 19. Ótimo. Mencionou inciso 1. Então é hipótese de advertência. Então, se fosse aqui até aqui, pois é hipótese de aplicação de penalidade de advertência? Sim, é hipótese de aplicação de advertência. Mas jamais poderia dar ensejo
Aí você vai dar uma olhadinha no 130, né? O que o 130 fala? A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e da violação das demais proibições que não estejam sujeitas à demissão. Então, o que o senhor vai grifar no seu vademecum? A suspensão, reincidência, punidas com advertência. É a hipótese de suspensão. Outra hipótese de suspensão é quando não houver a previsão de punição com demissão. No nosso caso aqui, trata-se de reincidência ou não? Reincidência específica, né? Que aliás é o exigido. Perdão. Que é o exigido para fins do processo administrativo disciplinar. Né? Então, o artigo 130 vai trazer a hipótese de reincidência. E aqui nós já vimos, né, conforme eu falei atenção para vocês, que ele já tinha sido punido anteriormente por advertência. Então, errado. Não é que jamais. Poderia ensejar, sim, a aplicação da penalidade de suspensão. Então, vamos lá. Alternativa C. A penalidade aplicada é correta, pois a ausência do servidor no horário de expediente é causa de aplicação de penalidade de suspensão, e o fato era de ciência de vários outros servidores. Peraí, a ausência do servidor, como nós vimos, é 117, inciso 1º, né? E o 117, inciso 1º, acaba com a sanção de advertência, conforme nós vimos no 129, do Estatuto dos Servidores Federais. Então, esse silogismo que foi feito aqui, que é causa de aplicação de penalidade de suspensão, errado. É causa se houver a reincidência, tá? E a seguir, ele trata aqui, e o fato era de ciência de vários servidores. Nós vamos tratar lá em cima isso após. Item D. A penalidade aplicada contém vício sanável, devendo ser ratificada pelo diretor-presidente da autarquia, autoridade competente para tanto. O que ele queria aqui, o examinador, saber? Se o candidato sabia qual é a autoridade que poderia ou não aplicar a sanção. E para isso, o senhor vai dar uma olhada no artigo 141 do Estatuto dos Servidores Federais, né? Lembrando, Lei 8.112/90. E o senhor vai ver lá as autoridades que podem aplicar sanção. No inciso 1º, o senhor vai perceber o presidente da República, o presidente das casas do Poder Legislativo, aí vai ver também dos Tribunais Federais e o PGR, que eles podem, né, Procurador-Geral da República, que eles podem aplicar a sanção de aposentadoria, de cassação de aposentadoria e disponibilidade. Somente eles podem colocar. Já a questão de suspensão superior a 30 dias é hipótese de autoridades administrativas de hierarquia inferior. Estamos no 141, inciso 2. E no 141, inciso 3, você tem o chefe de repartição nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Percebeu? Então o senhor vai grifar, aí o senhor já deve ter grifado no inciso 1º, presidente, chefe do Poder Legislativo, tribunais federais, né, presidente, enfim, e o PGR, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Em seguida, suspensão superior a 30 dias, tá? E no item abaixo, a suspensão, advertência e suspensão inferior a 30 dias, tá? Lembrando que a demissão também está no 141, inciso 1º. Então, no nosso caso, quem é o Carlos Mário, né? É o chefe do departamento de contratos. Então, ele tinha, sim, competência para aplicar isso. Então, não se tratava de vício sanável, tá? Então, está errado o item D. Item A. A penalidade aplicada é nula, em razão da violação das garantias fundamentais de ampla defesa e do contraditório. Excelente, já vimos isso. Razão pela qual o princípio da verdade sabida não guarda compatibilidade com a ordem constitucional vigente. O princípio da verdade sabida ele pode ser utilizado até como meio de prova no direito, né? Você pode juntar uma determinada
matéria jornalística, um outro relatos, né, que tenham sido veiculados pela mídia, ou até por meio de testemunhas, né, que são os diversos relatos que estão no enunciado, você pode provar, mas isso tem que ser mediante prova. Isso daí não constitui prova exclusiva, né, ou você não precisa ouvir a determinado servidor porque em razão do princípio da verdade sabida. Negativo. Você precisa permitir para ele o contraditório e a ampla defesa sobre isso também. Tá bom? Então, alternativa correta, item A. Vamos prosseguir. Vamos lá para o exame. Agora nós já estamos no 19. Vejam vocês. Caminhamos para o 21, caminhamos para o 20, 19. É um ponto que o candidato tem que se debruçar mesmo. Questão número 30. Fulano, servidor público federal, lotado em órgão da administração pública federal no estado de São Paulo, contesta ordens de seu chefe imediato, alegando que são proibidas pela legislação. Tá? Opa. Não pode fechar nada, né? Tava querendo fechar a minha apresentação aí. A chefia indignada com o que entende ser um ato de insubordinação remove fulano. E contra a sua vontade, para órgão da administração pública federal no Distrito Federal, para exercer as mesmas funções, sendo certo que havia insuficiência de servidores em São Paulo, mas não no Distrito Federal. O que nós temos aí? O servidor público contestava as ordens que recebia e teve como penalidade, abre aspas, fecha aspas, a remoção. E é por aí que o examinador vai caminhar. E daí ele coloca, considerando as normas de direito administrativo, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar a alternativa. Alternativa A. A remoção de fulano para o Distrito Federal é válida, porque configura ato arbitrário da administração. Né? Aí já o futuro advogado já vê arbitrariedade, já tem que estar esperto. Né? Leu arbitrariedade, opa! Né? O candidato deveria trabalhar. Artigo 127 da Lei 8.112. Voltamos a ela. Vamos lá, artigo 127. O que diz? Começa o capítulo 5º das penalidades. São penalidades disciplinares. E aí ele indica quais são as penalidades. O senhor pode já grifar quais são as penalidades. O importante é perceber que remoção não está elencada entre elas. A remoção, senhores, ela é tratada no artigo 36 do Estatuto dos Servidores Federais. E aqui se aplica o Estatuto, incide, porque ele me propõe a questão sobre o servidor público federal. Então a gente vai dar um pulinho lá no 36. E no 36, deu um pulinho aí? Beleza. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, tá? Com ou sem mudança de sede. Enfim, a remoção primeiro não é um provimento, não é uma forma de provimento, é uma hipótese de alteração, então como vocês viram aí, de deslocamento, aliás, de deslocamento do servidor, tá? E não configura nem provimento nem penalidade, tá? E daí ela pode se dar tanto a pedido quanto de ofício pela administração. No parágrafo único ele já vai tratar quais são as modalidades cabíveis, tá? Não foram exigidas aqui, mas é bom também o senhor conhecê-las, tá? Aí cabe a leitura. Então, é válida essa remoção? Não é válida. Ou foi de ofício, mas ela foi de ofício na forma que estabelece o 36? Ela teve uma natureza de penalidade. Né? Então não comporta aí alternativa A errada, tá? Vamos lá, alternativa D, deixamos a B, vamos avançar a C. A remoção pode ser feita uma vez que fulano, então na alternativa C, a remoção pode ser feita uma vez que fulano não pautou sua conduta com base nos princípios e regras aplicáveis aos servidores públicos. Bom, é porque ele não pautou as suas condutas com base em princípios e regras que ele vai ser removido? Negativo. Tem que ter a necessidade da administração pública na forma de 36 parágrafo único, ou tem que ser a pedido do servidor preenchendo os requisitos necessários. Não é porque ele desrespeita um determinado princípio ou uma determinada norma que ele vai ser, vamos dizer, objeto de uma remoção.
Alternativa errada. Item C. O ato de insubordinação deveria ter sido constatado por meio de regular processo administrativo, ao fim do que poderia ser aplicada penalidade de remoção. Aí, penalidade de remoção. Não tem cabimento. Vamos então à leitura do item, afastado o item D, vamos ao item D. Não é cabível a remoção do servidor com finalidades punitivas, por se ter, em tal hipótese, desvio de finalidade. Tá, senhores? O que acontece? Houve ou não desvio de finalidade do ato administrativo? Um dos requisitos do ato administrativo, né, entre a competência, forma, motivo, objeto, é a finalidade. E a finalidade, senhores, uma das características mais marcantes desse requisito do ato administrativo é que ela tem que estar prevista em lei, ela é atrelada à lei. Ela não pode ser objeto de deliberação do administrador público, né, não pode ser ao bel prazer dele. Tá? Então, aqui a finalidade está no 36, parágrafo único, e houve um desvio de finalidade. Tá? E o que merece correção. Né? Então, não é cabível a remoção do servidor. Alternativa correta dessa questão, item B. Próxima questão. Então, estamos já agora no 18, 18º exame unificado, né? E vamos à questão 31, né? Da prova branca, não importa qual, vamos a ela. Marcos Paulo é servidor público federal há mais de 5 anos. E durante todo esse tempo nunca sofreu qualquer sanção administrativa, apesar de serem frequentes suas faltas e seus atrasos ao serviço. No último mês, entretanto, as constantes ausências chamaram a atenção de seu chefe, que, ao buscar a ficha de frequência do servidor, descobriu que Marcos Paulo faltara mais de 90 dias do último ano. A respeito do caso apresentado, assinale a alternativa correta. Bom, senhores, o que o candidato aí, ao se deparar com a questão de devia ter o que provavelmente ia ser exigido pelo examinador. Se ele tem mais de 5 anos, provavelmente esse servidor já é estável. Tá? Provavelmente. Nós vamos ver quais são os requisitos para a estabilidade. Tá? Mas provavelmente. Então, primeiro isso. Então ótimo. Ele é provavelmente um servidor estável. Então, aconteceu toda essa situação e agora o examinador vem com as hipóteses. Alternativa A. Marcos Paulo, servidor público estável, só pode ser demitido após decisão judicial transitada em julgado. Ótimo. O próprio examinador já coloca, olha, ele é servidor público estável, na hipótese do item A. Como é que configura servidor público estável? Vamos dar no artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil. Abre o senhor aí que eu vou abrir aqui para o senhor entender. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Tá? Então, atenção, que isso o senhor tem que grifar e tem que ter atenção aí quando você ler o dispositivo. Então, é estável após 3 anos de efetivo. Viu que ele repete, o constituinte repetiu o efetivo. De efetivo exercício. Então, o cara tem que exercer, o servidor tem que exercer as atribuições dele. Efetivo exercício. Além disso, cargo de provimento efetivo. Tá? Então, é outra característica em virtude de concurso. Então, cargo de provimento efetivo em virtude de concurso. Grifa isso. A estabilidade só vai ser conferida a esses servidores de cargo efetivo, de provimento em concurso, em virtude de provimento em concurso público. Tá? Aí o parágrafo 1º vai estabelecer as hipóteses pelas quais ele pode perder o cargo. Apenas uma atenção, antes de lermos o parágrafo 1º, é algo que a jurisprudência, vamos dizer, reiteradamente se debruça, tá? Que é o 41, parágrafo 4º, que o senhor também tem que ter atenção. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, para a estabilidade, são 2 requisitos. Os 3 anos e a avaliação de desempenho, prevista no parágrafo 4º. Tá bom? Ótimo. Então, nós já sabemos o que é um servidor, como na forma do 41 da Constituição, ele se torna estável. Ele só pode ser demitido após decisão judicial transitada em julgado? Vamos voltar lá,
41, parágrafo 1º, que eu já tinha me antecipado, mas agora a gente volta para ele e vamos analisar. Servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. É uma hipótese. Então, correto, é uma hipótese, né? Que ele coloca na alternativa A. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então vejam os senhores que não é somente, ele coloca a palavra somente, né? Ele coloca só. Não é só por decisão transitada em julgado. Pode ser por processo administrativo disciplinar, né? Que seja garantida ampla defesa e contraditório, e também procedimento de avaliação de desempenho, que tem que ser, olha só os senhores, na forma de lei complementar. E eu falo que na esfera federal ela não existe, tá? Então, o senhor tem que saber que a avaliação de desempenho pode ser também uma forma de perda do cargo, mas ela depende de regulamentação por lei complementar. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B nós já vamos ler. Alternativa C. Marcos Paulo, vamos ler porque é a correta, tá? A gente guarda no final a correta para afastar as demais. Marcos Paulo, servidor público estável, que nunca sofrerá qualquer punição na esfera administrativa, não pode ser demitido em razão de sua inassiduidade. Né? Inassiduidade. Então, onde está a inassiduidade do servidor do regime dos servidores públicos? Artigo 132. Vamos dar uma olhada lá? Do Estatuto dos Servidores Federais, Lei 8.112/90. Então o senhor abre aí a 8.112 e daí lá no 132 o senhor vai dar uma olhadinha que a demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 3º, inassiduidade habitual. Ora, se a inassiduidade habitual é hipótese de demissão, então ele pode ser demitido. Alternativa C, equivocada. Alternativa D. Marcos Paulo, servidor público estável, não pode ser demitido em razão de sua inassiduidade, pois essa somente autoriza a aplicação das sanções de advertência e suspensão. Errado. Acabamos de ler o 132, inciso 3º. Tá bom? Alternativa, então, vamos à alternativa correta. Item B. Marcos Paulo, servidor público estável, pode ser demitido pela sua inassiduidade após decisão em processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Aqui, o examinador ele se comunicou com 41, parágrafo 1º, inciso 2, que prevê a hipótese de processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa. Correto? Vamos à próxima questão, senhores, para sair tinindo em agentes públicos e servidores, né? Nós queremos isso. Se vier a questão, a gente tem que fechar essa questão, tá? Ou questões, né? No 17º exame unificado, veio o examinador e propôs a seguinte questão. Fernando, servidor público de uma autarquia federal, há 9 anos, foi acusado de participar de um esquema para favorecer determinada empresa em uma dispensa de licitação, razão pela qual foi instaurado o processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação da penalidade de demissão. Sobre a situação apresentada, considerando que Fernando é ocupante de cargo efetivo por investidor após prévia aprovação em concurso, assinale a alternativa correta. Perfeito. Então o Fernando aí me desculpem aqui, mas era chegado num esquema, né? Era chegado num esquema e aí sofreu um processo administrativo disciplinar e foi demitido. Nada mais correto, né, senhores? Mas vamos saber aqui o que o examinador queria. Fernando, alternativa item A. Fernando não pode ser demitido do serviço público federal, uma vez que é servidor público estável. Errado, senhores. Nós acabamos de ler na hipótese, na questão anterior, que a perda do cargo está prevista no 41, parágrafo 1º, quando ele pode ser demitido. Então a estabilidade não é uma imunidade ao servidor para cometer qualquer arbitrariedade ou mal feito. Então não existe essa hipótese que a estabilidade garantiria a ele a isenção pelo ato praticado, tá? Na forma do 41. Parágrafo 1º. Pois bem,
Item B. Fernando somente pode ser demitido mediante sentença judicial transitada em julgado, uma vez que a vitaliciedade é garantida aos servidores públicos. Ótimo. Aqui ele está trabalhando com vitaliciedade. Senhores, quem tem vitaliciedade em regra? Juízes e membros do Ministério Público. Ah, é, Caio? Onde está? Artigo 95, inciso 1º, e artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição. Eu vou repetir para o senhor anotar aí, tá? Eu vou dispensar a leitura, porque não é objeto da questão, mas eu vou repetir para o senhor. Artigo 95, inciso 1º, e artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º. Tá? Eles vão garantir a vitaliciedade, mas a vitaliciedade não é estendida aos demais servidores públicos. Tá bom? Então, por isso, essa questão está equivocada. E nós já vimos que não é somente sentença, via sentença que um servidor pode ser demitido. Ótimo. Item C. Vamos deixar o item C, que é a alternativa correta, para analisar adiante. Item D. A aplicação da penalidade de demissão ao servidor público que pratica ato de improbidade independe de processo administrativo ou de sentença judicial. Uau! Pode ou não o servidor público que foi flagrado cometendo um ato de improbidade administrativo ser demitido independentemente de processo administrativo ou de sentença judicial? Não, senhores. Ainda assim, ele está sujeito. E onde está escrito isso? A questão do processo administrativo, nós vamos encontrar a hipótese de demissão lá no 132. O senhor vai dar uma lida no 132, inciso 4º. Lá está previsto, o senhor vai grifar, o senhor está vendo que o 132 é importante, que são as hipóteses de demissão, que têm sido exigidas no certame. Então, o 132, inciso 4º, é a hipótese de demissão do servidor público. Além disso, a questão de sentença judicial. A sentença judicial vai ser fruto de uma ação de improbidade administrativa. Ação essa que é regulamentada e os atos de improbidade administrativa estão elencados na Lei Federal 8.429/92. Tá? Lá o senhor vai dar uma lida no artigo 20 da 8429. Vamos abrir aqui a 8429 para nós lermos juntos o artigo 20. Tá? E lá no artigo 20 diz a lei: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, a perda da função pública só mediante trânsito em julgado da sentença condenatória. A palavrinha sentença. Ótimo. Então, improbidade administrativa, o cara só vai cair com processo administrativo e sentença judicial. Cair, abre aspas, fecha aspas, hein? Bom, vamos lá ao item C. É possível a aplicação de penalidade de demissão a Fernando, servidor estável, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Excelente. É essa a hipótese com base no artigo 132, inciso 4, do Estatuto dos Servidores Federais, bem como com o artigo 41, parágrafo 1º, que nós já lemos, inciso 2, que vai garantir lá o processo administrativo em que é assegurada ampla defesa. Correto? Então aqui nós encerramos esse módulo e vamos prosseguir adiante com mais servidores e agentes públicos para concluir essa parte, tá ok?